Olá, o Ministério da Saúde divulgou o primeiro informe epidemiológico de 2016 sobre os casos suspeitos de microcefalia relacionada ao Zika vírus. As informações são referentes aos dados até o dia 2 de janeiro. Bom, desde o início das investigações, foram notificados 3.174 casos suspeitos da doença em recém-nascidos de 684 municípios do país. Bom, pela primeira vez está sendo investigado um caso no estado do Amazonas. Também estão em investigação 38 mortes de bebês com microcefalia, possivelmente relacionados ao Zika vírus. O estado de Pernambuco, o primeiro a identificar o aumento de microcefalia, continua com o maior número de casos suspeitos, 1.185, o que representa aí 37,33% do total registrado em todo o país. Vamos conferir agora outros destaques do Jornal da Assembleia. A saga da procura pelo material escolar mais barato já começou nas papelarias e livrarias. Santo André, no Grande ABC, recebe a segunda audiência pública do Orçamento 2016. Projeto de lei quer que o SUS ofereça exames mais detalhados para a detecção do câncer de mama. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Férias escolares são sinônimo de dor de cabeça para os pais. É o momento de comprar a lista de material dos filhos. Pois é, né? O jeito é pesquisar para fugir dos preços abusivos. Uma dica aí pode ajudar a economizar, hein? Formar um grupo e pechinchar com os comerciantes, né? A Laurinha já escolheu um pacote de lápis de cor para chamar de seu. Agarrou e não solta mais. E no meio de uma loja desse tamanho, Laurinha, você vai fazer a festa. Vou comprar todos, vou comprar canetinha, vou comprar lápis. E você que vai escolher tudo? Sim. Para a criançada é moleza, né? Mas é só olhar para esta confusão e para o tamanho da lista de material escolar que fica assim, ó, na mão dos pais. Muitos têm vontade de apagar este momento de volta às aulas. Opa, mas até a borracha está mais cara. A procura é grande. Este ano, ó, o dinheiro tá pequenininho. É por isso mesmo que a grande lição de casa de quem já deixou a escola faz tempo é ficar craque na matemática. Os pais podem e devem pesquisar bastante. Existe mesmo uma grande diferença de preço entre todas as marcas de material escolar. Agora, na hora de comprar essa lista enorme e complicada, preste muita atenção. A escola não pode exigir de maneira nenhuma uma marca específica. Foi o que aconteceu com a lista da sobrinha da Renata. A escola deu aquela sutil sugestão sobre a marca do lápis de cor e também da cola. Aliás, das 5 colas pedidas. Que eu acho muito grande a quantidade que eles pedem também. Eu acho que 2 caixas de lápis de cor não há necessidade. 4 tubos de cola também não há necessidade. 5. A escola também não pode exigir que os pais comprem numa determinada papelaria ou mesmo dentro do próprio colégio. O PROCON e a Associação de Consumidores Proteste fazem ainda um outro alerta. Só podem ser exigidos na lista de material itens de uso individual. Não podem ser pedidos aqueles materiais de uso coletivo, como o papel higiênico, copo descartável, sacola plástica, grampeador. Tem até uma lei federal que faz esta proibição. Isso é obrigação da própria escola, do próprio estabelecimento, né? Quer dizer, então, se houver esse tipo de solicitação, é irregular e os pais de aluno devem denunciar isso aos órgãos de proteção ao consumidor. A Claudirene, que está quebrando a cabeça para encontrar uma flauta pedida pela escola, diz que não sabia da proibição. Veio na lista lenço de papel, para nariz, boca, essas coisas. Isso que eu achei mais diferenciado de uma lista de material escolar. Já a Karen contou pra gente que uma vez pediram 2 blocos de 500 folhas sulfites na lista do filho dela. 1.000 folhas para uma criança usar durante um ano letivo. Não tem lógica uma criança usar 1.000 folhas num ano, né?
Então foi realmente uma coisa abusiva, mas a gente acaba comprando para não ter aquela coisa assim, ai, só o meu filho que não comprou, por que ele não comprou, se todo mundo comprou. Então a gente acaba comprando e entrando na onda da escola para não ficar chato para a criança também, né? A melhor coisa, se as pessoas se unirem, vários pais das crianças podem se unir, porque aí com uma lista maior de produtos, elas vão conseguir melhores preços, né? Quer dizer, então na medida em que você vai comprar uma quantidade maior, é mais possível uma negociação em termos de redução, em termos de baixar preço junto ao fornecedor onde você está comprando. A Assembleia Legislativa lançou uma frente parlamentar em defesa dos direitos da juventude. O objetivo é lutar pelo acesso do jovem à educação, esporte, cultura e emprego. Vários artistas circenses, músicos, poetas, rappers da periferia e outros participaram do sarau de lançamento da Frente Parlamentar da Juventude, que conta com o apoio de 46 parlamentares da casa, entre eles o deputado Caio França, o mais jovem desta legislatura. O Estado de São Paulo tem que ser pioneiro, tem que ser protagonista dos processos ligados à juventude. A gente tem algumas demandas para serem enfrentadas e algumas discussões amplas para fazerem. Eu acredito que a Assembleia Legislativa não podia ficar de fora, então a Alessi, que foi quem pensou nessa ideia, eu na verdade acompanhei ela e pelo fato de ser o mais jovem, acho que ela acabou me convidando, mas ela que merece todos os méritos, merece todas as... o protagonismo desse processo é a Alessi Brandão, que é uma grande deputada, uma pessoa séria e que é uma eterna jovem. Então a gente tem algumas coisas aqui, como o Conselho Estadual da Juventude, entre muitas outras coisas para poder pleitear, e o Conselho vai ser um instrumento para isso. Um dos gêneros musicais que mais cresceu no Brasil foi o hip hop, trazido para cá há cerca de 40 anos por Nelson Triunfo, pioneiro do movimento. O hip hop, que hoje não é mais uma cultura lá de fora, nós já podemos dizer que ele virou um movimento popular brasileiro também, porque tem nossas características, né? Já está com mais de 40 anos quase o hip hop no Brasil, cara. E é muito importante, muitos desses jovens hoje sobrevivem dando aulas, oficinas culturais de dança, outros grafitando, outros cantando, outros discotecando. Então gerou também muitos empregos, gerou também essa aproximação de jovens da educação com a cultura. Isso é importante pra caramba. Então eu acho que o que o hip hop faz hoje, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro e no mundo, é isso, é dar voz ativa para muitos jovens. A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Juventude nasce para lutar pela construção de vida da população jovem nos vários aspectos, como educação, empregabilidade decente, acesso ao esporte e à cultura e o direito à sociabilidade. Essa Frente para a Juventude, ela vai ter, sim, a participação muito intensa dos jovens. Porque os jovens pensam, eles são inteligentes, eles têm muitas ideias, eles têm coragem, eles são ousados, né? E vão nos ajudar para que essa frente vá em frente e consiga construir o Conselho Estadual da Juventude, que me parece que o governador tem uma simpatia, inclusive por esse conselho. Então, se tem o Caio França, que é do PSB, tem a gente que é do PCdoB, e foram assinados por mais de 40 deputados dessa frente, eu acho que a gente tem amplas condições para poder botar essa frente parlamentar em atuação para valer. Porque também o povo está cansado de muito projeto que é badalado, as pessoas falam muita coisa, né? Prometem muita coisa e depois não cumprem. O que a gente quer é que realmente essa frente parlamentar seja do lado da juventude, é defesa da juventude. Bom, vamos saber agora, né, da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. São Paulo com céu nublado. A máxima prevista chega aos 30 graus. Campinas, tempo encoberto, mas não chove. Não chove, deve chover sim. A máxima também pode chegar aos 30 graus. São José dos Campos, a quinta-feira será de tempo fechado, máxima de 31 graus. Sorocaba terá tempo estável, aberturas de sol, a temperatura alcança aí os 30 graus. Ribeirão Preto, a quinta-feira será de sol, os termômetros deverão marcar até 34 graus. Bom, um dos locais mais charmosos da cidade de São Paulo será reaberto hoje. É o pavilhão japonês que fica dentro do Parque do Ibirapuera e passou por uma reforma, né, de 2 meses, mas já está prontinho para a votação. Eu vou conversar, aliás, para a visitação, desculpe, perdoe. Priscila Silvério. Bom, é até difícil de acreditar que dentro dessa agitação toda chamada São Paulo,
tem um espaço como este, aqui no pavilhão japonês, que fica dentro do Parque do Ibirapuera. Aqui a gente remete à paz, à tranquilidade e principalmente aqui é um símbolo da união entre as culturas japonesa e brasileira. A imigração japonesa começou no século XX com a chegada de 165 famílias que vieram aqui no Porto de Santos para trabalhar nos cafezais da região oeste paulista. Eu estou aqui com o engenheiro Paulo Takeda, que acompanhou toda a reforma desse espaço. Essa aqui é uma típica casa japonesa? Sim, realmente é. Então, como dá para observar, a construção é tipicamente japonesa. Então, logicamente, deve existir alguma outra parte no Brasil que seja semelhante a isso, mas isso aqui é originalmente feita pelos japoneses, técnicos vindo lá do Japão, utilizando inclusive material do Japão. O que veio de lá para essa reforma? O que veio, como assim? Madeira. Madeira são diretamente importados do Japão e os técnicos japoneses que foram selecionados para fazer esta reforma. Quais os espaços que tem aqui? Bom, os espaços são subdivididos em, primeiro, em salão de exposição, salão nobre e salão do chá. Sala do chá, propriamente dito, né? Ok, obrigada. Bom, e aqui, que é a parte da sala do chá, aqui foi uma das primeiras salas de chá japonesas do Brasil. E as pessoas podem subir, claro, sem os sapatos, se sentar e participar de um chá. Bom, eu vou ficar aqui nessa tranquilidade toda, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Sérgio. Obrigado pelas suas informações aí do Parque do Ibirapuera. Bom, Santo André, no Grande ABC, recebe a segunda audiência pública do Orçamento 2016. Você vai ver em instantes. E na segunda audiência pública do Orçamento 2016, no Grande ABC, saúde, educação e saneamento básico foram as propostas mais votadas. O repórter Jorge Machado esteve por lá, vamos ver. A segunda audiência pública do Orçamento 2016 foi presidida pelo deputado Teonílio Barba, do PT, na sede do consórcio intermunicipal Grande ABC, onde já existe a tradição do debate dos problemas comuns. São propostas bastante estudadas, né, propostas que vão resolver problemas regionais e, inclusive, ajudar o governo do Estado a agir aqui sobre a região. Nós temos prioridades aqui na região do ABC que eu considero que são fundamentais pelo momento que a gente vive. A área de mobilidade urbana, para mim, é uma questão muito central. E nós temos uma outra questão que eu não cheguei a ver aqui com detalhe, né, que é uma área que eu tenho me dedicado muito, que é a questão do meio ambiente. Em conjunto, as prefeituras elaboraram um documento com 59 propostas que somam 7,5 bilhões de reais, a maioria na área de mobilidade. Destacar, em primeiro lugar, no campo da mobilidade, a questão da ampliação da rede da fibra ótica, a duplicação de rodovias como a Índio-Tibiriçá, a Estrada Velha do Mar, a questão das obras de complementação de alças na Via Anchieta. No caso do metrô, para além da implantação da linha 18, que está sendo antecipada, mas infelizmente postergada, como já foi mencionado no processo licitatório, nós continuamos incluindo a extensão da linha 17 até Diadema e incluindo agora também o projeto e execução de forma antecipada da linha 20, a linha rosa, que vai ligar lá para São Bernardo do Campo. Outras 22 propostas na área da saúde também foram protocoladas em bloco. Nós estamos trazendo aqui 3 propostas. Uma é a ampliação e a participação maior do governo do Estado na distribuição dos medicamentos de alto custo. Uma outra proposta é a ampliação do piso da atenção básica, que é conhecido como PAB estadual.
Para o ano de 2016, nós estamos pleiteando que esse valor aumente de R$ 3,00 por habitante ano para R$ 5,00. A terceira que eu faria ênfase para encerrar minha fala, que é a coparticipação do Estado de São Paulo no financiamento das ações do SAMU. Dentre os votantes, as prioridades apontadas são saúde, educação e saneamento básico. Essas serão as 3 prioridades que sairão dessa audiência, será encaminhada como prioridade para ser trabalhado pela Comissão de Finanças, para levar para junto do governo do Estado, mais aquilo que teve de proposta escrito, ou aquilo que foi proposto aqui no microfone está gravado, que será taquigrafado e a gente transformar em propostas da nossa audiência pública. No orçamento 2016, 5 milhões de reais foram remanejados para a expansão e modernização na saúde pública do ABC. Saber mais da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, sol entre nuvens. A máxima deve ficar nos 31 graus. São José do Rio Preto, a quinta-feira será de céu encoberto. A máxima prevista também chega aos 31 graus. Mogi das Cruzes, tempo deve ficar nublado. Temperatura chega aos 31 graus. Em Piracicaba, quinta-feira de sol. Os termômetros devem bater os 32 graus. O projeto de lei quer que o SUS ofereça mais exames detalhados para a detecção do câncer de mama. Você vai ver já já. A cada ano são diagnosticados no Brasil cerca de 60 mil casos de câncer de mama. Quase 10% deles vêm de herança genética. Um método seguro de diagnóstico precoce é o exame que detecta a mutação genética, mas o custo alto impede o acesso à maior parte da população. O projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa quer tornar esse exame obrigatório no Sistema Único de Saúde. Eleonora foi diagnosticada com câncer de mama há mais de 10 anos. Eu tinha acabado de ter meu segundo filho, ele tinha 6 meses de idade e eu tinha acabado de amamentá-lo quando eu descobri o câncer de mama. Na época, tinha apenas 34 anos. Ainda muito jovem, foi um susto para mim, para a família. Eleonora então tratou a doença e precisou fazer uma mastectomia, que é a retirada total ou parcial da mama. Eu fiz todo o tratamento, eu fiz químio, eu fiz rádio, fiz a cirurgia, mastectomia. Além de ter sido diagnosticada muito cedo com o câncer de mama, parentes do lado materno e paterno da administradora de empresas também tiveram a doença. Um alerta que fez o médico pedir um exame genético que identifica mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Quando alterados, indicam maior chance de desenvolver o câncer de mama, ovário ou próstata. Ele faz a leitura do genoma mesmo, a leitura completa do genoma em aparelhos automatizados. Com o resultado, Eleonora preferiu tomar uma decisão mais radical. Realizou a mastectomia na outra mama. Depois que eu tive a minha terceira filha, que foi depois de eu fazer todo o tratamento, eu resolvi fazer também a mastectomia do outro lado, onde eu não tinha tido câncer, por prevenção. O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. Corresponde a 22% do total de casos novos no Brasil. 8% deles vêm da herança genética. Os cânceres de mama e ovário que são hereditários, eles são a minoria. A gente entende que por volta de 15% dos cânceres de mama tem um componente genético que o indivíduo já nasce com essa predisposição a desenvolver um tumor em idade mais precoce. Então é a minoria dos casos, a grande maioria acompanha a história clínica clássica de um câncer de mama que aparece mais tardiamente. O deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, é o autor do projeto de lei 1200 de 2015, que dispõe a realização dos exames genéticos BRCA1 e BRCA2 no Sistema Único de Saúde. Dar o acesso a esse tipo de teste à população é fundamental e é uma obrigação, eu acredito, e que a gente entende ainda, claro, é um teste caro comparado com outros exames convencionais, mas esse preço está mudando, conforme a tecnologia melhora, o preço acaba caindo.
O exame genético para o câncer de mama consiste em uma simples coleta de sangue que depois é analisada em um laboratório como este aqui. Se for identificada uma mudança genética, o risco da doença pode aumentar em até 90%. Mas é preciso lembrar que o exame deve ser indicado em situações específicas. Tem alguns grupos de pessoas no Brasil, por exemplo, que têm uma ascendência de algumas populações europeias que têm um risco maior. Por exemplo, quem é descendente de judeus, judeus que a gente chama de Ashkenazi, são os judeus que vêm do leste europeu, eles são grupos étnicos que têm um risco maior de carregar essas mutações. Eu acho que você tem que ter esperança, uma cabeça muito boa, saber que vai terminar, você passa pelo tratamento, mas ele termina, e que você vai valorizar a vida de uma forma que você não valorizava antes de passar por isso. Vamos à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Franca, a quinta-feira será de sol, entre nuvens, com possibilidade de chuvas. A máxima chega aos 31 graus. Bauru, céu nublado, a temperatura deve chegar aos 35 graus. Limeira, a quinta-feira será de tempo estável, a máxima também chega aos 33 graus. Marília, a previsão de sol, entre nuvens, muito calor, máxima de 35 graus. Vamos voltar agora novamente ao pavilhão japonês, que fica dentro do Ibirapuera, falar com a repórter Priscila Silvério, que traz mais informações sobre a reforma, né, e as novidades aí no pavilhão. Priscila, você. Sérgio, e olha que interessante, nesse momento eu estou aqui no Lago das Carpas. Eu vou mostrar para vocês algo diferente. Eu venho aqui na pontinha, bato o pé, e olha o que acontece lá embaixo. As carpas começam a vir na nossa direção, elas são acostumadas com o público. As primeiras carpas chegaram aqui na década de 1970. A população, o Brasil tem a maior população de japoneses fora do Japão. São 1,5 milhão de japoneses. Só que no estado de São Paulo, 1 milhão. Eu continuo aqui com o Paulo Takeda, que é o engenheiro responsável pela reforma que teve aqui no espaço, aqui no pavilhão japonês. Quando o senhor entra aqui, o senhor que já viveu no Japão 20 anos, ele é brasileiro, mas viveu no Japão 20 anos, o senhor entra aqui, o que o senhor sente? Está no Japão? Realmente o ambiente, dá para sentir que é um espaço tipicamente oriental japonês. E isso me traz uma certa tranquilidade e paz no espírito também. E aqui é um símbolo da união das duas culturas, né? Da japonesa e da brasileira. O que representa para o japonês, o Brasil, o povo brasileiro? Bom, isso aqui é um espaço realmente tipicamente japonês, que traz para nós brasileiros descendentes de japonês, que demonstra realmente o que é uma coisa objetiva de cultura japonesa. E aqui, a partir do dia 21, vai ter uma exposição, né, que é do olhar japonês? Ah, sim. Isso daí realmente vai acontecer tal, e está, vamos dizer, previsto várias realizações nesse sentido. Ok, muito obrigada pelas informações do senhor. Eu vou continuar por aqui um pouquinho, porque aqui está super gostoso, e a visitação para a população é aberta às quartas, sábados, domingos e feriados. O horário das 10 ao meio-dia, depois da 1 da tarde às 5 da tarde. Adultos pagam R$ 8,00, crianças, estudantes e idosos pagam R$ 4,00. Sérgio, vou continuar curtindo aqui, viu? Isso aí, Priscila. Portanto, vale a pena, né, visitar essa exposição japonesa no Parque do Ibirapuera. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal, que é o www.l.sp.gov.br. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá.